à nossa aula prática. Nessa aula nós vamos aprender como fotografar brigadeiros de uma forma simples, divertida e econômica, né? Eu já vou iniciar aqui conversando com vocês, mostrando para vocês o que eu já deixei adiantado. Então aqui eu tenho os meus brigadeiros, eu tenho a panelinha que eu vou utilizar, eu tenho algumas folhinhas de post-it, eu tenho a minha fitinha para colar a minha cartolina e tenho a cartolina branca que serve como o fundo fotográfico, né? Eu colei a minha cartolina aqui nessas duas laterais e aqui também, para deixar ela bem firme, para não ter perigo dela correr durante todo o momento da minha sessão. Eu gosto de colar assim para eu me sentir segura, tá? Eu colo com essa fita, em casa pode ser um durex, pode ser qualquer fitinha que você tenha que prenda a cartolina. Eu utilizei uma cartolina só porque o meu ângulo será de 45 graus. O ângulo de 45 graus, nós já falamos sobre, é aquele ângulo como quando você está sentado na mesa que você olha a sua comida. Então eu não vou precisar de uma cartolina ao fundo, por exemplo, porque não vai mostrar nada que tenha o meu fundo, né? Eu vou posicionar o meu celular assim e vou bater a minha foto, ok? Outra coisa muito importante de frisar para vocês é como vocês vão comprar a cartolina, né? Geralmente a galera que vende a cartolina tem o costume de enrolar, né, de fazer rolinho. E quando nós fazemos rolinho com a cartolina, nós acabamos marcando ela. Então a cartolina é muito boa por conta do custo-benefício, né? No entanto, tem o perigo de amassar, então você tem que ter um cuidado maior. A cartolina não tem uma durabilidade tão grande, por exemplo, se você fotografar um alimento que vai sujar ela, você vai precisar descartar, não tem como você limpar e reutilizar, né? Então sempre quando vocês comprarem a cartolina, peçam para não enrolarem, para não fazerem aqueles rolinhos e tragam a cartolina unida de uma ponta a outra. Eu trago a minha assim, então eu pego essa ponta, eu vou soltar aqui que eu já tinha aprendido, mas só para mostrar para vocês a forma com a qual eu compro as minhas cartolinas e consigo deixá-las bem retinhas. Eu uno uma ponta a outra dessa forma, tá? E aí quando eu chego, eu consigo estender ela na minha mesa e ela fica bem retinha. É um pouquinho chatinho essa questão da cartolina, mas é um ponto muito importante, é um ponto de atenção vocês cuidarem nessa cartolina, porque para não ficar aquelas marcas de amasso, porque fica feio na foto, tá? Então cuidem com relação a cartolina estar amassada, evitem cartolinas amassadas, tá? Então sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Eu estou com os meus brigadeiros, né, que é o meu assunto principal, que será fotografado hoje. Eu tenho vários brigadeiros super gostosos, super deliciosos. Aqui eu deixei as forminhas do próprio brigadeiro, elas são bem legais para nós darmos altura. Então, por exemplo, você pega uma forminha, coloca um brigadeiro em cima da forminha, assim, ó. Você já ganha uma altura, já ganha uma importância maior para esse docinho. É bem interessante, tá? E aqui eu vou utilizar uma panelinha de criança, é isso mesmo, uma panelinha de criança. Vai fazer uma foto super divertida para mim, tá? Que é capaz de vender. Uma foto divertida, uma foto que gera desejo, uma foto que vai despertar a vontade do espectador consumir o meu alimento e também comprar através da foto, tá? Então aqui basicamente o que eu fiz foi pegar uma panelinha. Então você já sabe aí o que fazer com as panelinhas da sua filha, da sua sobrinha, das crianças que você tem em casa. Vai servir muito para nós fazermos essa foto super simples e criativa. Então eu peguei uma panelinha, ideal seria se ela fosse um pouquinho mais baixa, mas essa aqui já vai servir para eu mostrar para vocês o que eu quero. Eu enchi de granulado, tá? Ó, enchi de granulado a minha panelinha e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar ela no centro, né, da minha cena. Tá? E eu vou pegar um brigadeirinho, ele tá nessa forminha super linda, super interessante, que também já daria super para fotografar, mas eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar já um aqui, tá? Eu vou colocar 100, porque depois eu vou dar uma mordida, muito importante vocês darem mordida, vocês roubarem colherada, para mostrar a textura, para mostrar o recheio, para mostrar a massa do que vocês estão vendendo. O espectador, ele quer muito ver o visual, ele quer muito ver uma foto bonita, mas ele também quer ver como é o teu produto por dentro, como é a tua camada de recheio, como que é a tua massa, como que é a textura do que ele está comendo, ok? Então é muito importante que vocês mostrem como é esse alimento. No caso do brigadeiro, eu quero mostrar a cremosidade dessa massa, né, desse docinho. Então eu vou dar uma mordida no docinho para o espectador ele ter noção de como é a massa, a cremosidade desse doce, ok? Aqui eu já, muito simples, né? Eu já coloquei, enchi de granulado a minha panelinha e coloquei um brigadeiro no centro, né? Dentro da minha panelinha. E agora com os outros brigadeiros, eu vou distribuir eles, né? Pela cena,
para preencher esses espaços vazios, eu vou utilizar uns 10 brigadeiros mais ou menos, porque aí eu já vou ter essa foto que eu quero, tá? Fica uma foto bem interessante, fica uma foto bem criativa, uma foto muito bonita, que realmente é capaz de vender o teu docinho. Então, se você não tem ideia, às vezes, para fotografar produtos, para fotografar docinhos pequenos, né? Ângulo, eu sei que vocês têm muitas dúvidas com relação a ângulo, com relação à composição. E aí, muito rapidinho, vocês conseguem fazer uma imagem bonita, uma imagem legal, digna de ir para o feed e vender o teu docinho, tá? Então, aqui eu já organizei mais ou menos, fiz a distribuição dos meus docinhos, né? Sendo esse o protagonista, o principal de toda a cena, e esses aqui preenchendo os meus espaços vazios. Agora eu vou mudar um pouquinho a minha posição, vou ficar aqui de frente para eu visualizar como eles estão. Aqui eu já percebo que precisa fazer alguns ajustes. Eu vou já ligar a minha câmera, posicionar ela em um tripé e colocar lá de frente a minha cena, e vou me basear na regra dos terços, né? Que é aquela regrinha básica de composição que nós já falamos, que consiste em nós não centralizarmos o nosso assunto e sim deslocarmos para um dos pontos de intersecção das linhas, onde essas linhas se encontram. E assim nós temos imagens mais interessantes. Então, depois que eu ligar a minha câmera e observar, eu vou fazer os ajustes. Eu não quero ligar agora, porque senão eu vou atrapalhar a visualização de vocês. Mas basicamente aqui, por exemplo, eu posso trazer ele um pouquinho mais para cá, para entrar só a pontinha desse aqui. Eu posso deixar ele um pouquinho mais ao fundo, esse aqui pode entrar um pouquinho mais. Esse aqui, ele estava assim, aqui eu posso deixar ele mais jogadinho assim, para trazer essa sensação de movimento à cena, né? Eu posso dar uma deslocadinha nesse aqui também para uma das linhas de intersecção, né? Onde essas linhas se encontram, seguindo a regra dos terços. Então, assim, eu creio que vocês já tiveram uma boa noção disso aqui, né? Dessa construção da imagem. Vocês vão ver o resultado no final da aula, ficou bem legal, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é com relação ao tripé. Eu falei que já eu vou colocar o meu tripé aqui para me basear na organização da cena, seguindo a regra dos terços. Eu sempre falo para vocês que uma das únicas coisas que eu indico que vocês invistam, claro, se puder investir em outras coisas, invistam, mas a ideia aqui é que vocês construam fotos sem gastar muito, né? Fotos bonitas, mas sem gastar horrores para isso. Mas eu indico muito, gente, que vocês invistam em um tripé. Tripé baratinho, pode ser o da Ring Light, que vocês já têm, pode ser um baratinho desde que suporte, né, o teu celular. Porque com o tripé, nós conseguimos mexer na nossa composição, porque, por exemplo, se eu estou aqui de frente ao meu assunto, eu vou fazer uma foto, e eu percebi que esse brigadeiro, por exemplo, ele tá meio tortinho, ele tá fora da cena, né, ele tá aqui. E aí eu quero que ele entre mais, porque ele precisa mostrar. Quando nós estamos com a câmera ou o celular na mão e nós precisamos mexer na composição, eu acabo modificando o meu enquadramento se eu tiver que mexer na minha cena. E quando eu estou com o tripé, com o meu celular estático no tripé, eu consigo mexer em toda a composição sem mudar o meu enquadramento. Então o celular ele permanece intacto e eu só vou mexer na composição. Então percebi que tá torto, eu arrumo, percebi que tá fora, eu coloco ele para dentro, percebi que tá muito dentro da cena, eu quero colocar para fora, eu coloco, e o meu celular ele se mantém estático. Então eu indico muito que vocês utilizem um tripé, tá? Pode ser também, pode improvisar desde que o celular esteja paradinho para vocês terem maior liberdade para mexer na composição de vocês, ok? Outra coisa que vocês podem fazer, e que eu vou fazer nessa foto, é utilizar esses post-it, essas folhinhas, para fazer chapéuzinhos assim, ó, tá? Então, basicamente, eu enrolei ele, fechei para fazer como se fosse aqueles chapéuzinhos de festa que tinha bastante antigamente, que tinha aqueles elastiquinhos, para vestir os meus brigadeiros. Gente, isso dá um super diferencial na nossa imagem, né? Porque brigadeiro é o quê? Remete à festa, diversão, né? Então, esse chapéuzinho aqui, ele é muito bacana, porque ele realmente ele remete à sensação de festa. E a gente consegue fazer uma foto muito bacana com isso. Então, vocês podem fazer vários desses chapéuzinhos e vestir os brigadeirinhos de vocês, né? Aqui eu posso colocar nesse, se eu não quiser colocar nos outros não tem problema, mas eu vou colocar em outros também coloridos. Então, rosa, verde, amarelo, da cor que você quiser. Isso já vai ser um super diferencial para a tua imagem. Outra coisa muito importante de falarmos, rebatedor, tá? Sempre rebatedor, que basicamente é a nossa plaquinha de isopor, que eu já falei bastante para vocês. Qual que é a função do rebatedor? Ele recebe a luz que está entrando, né? Essa luz, ela bate no meu rebatedor e o meu rebatedor joga a luz de volta para o meu assunto, suavizando as sombras e iluminando o lado oposto à luz, tá?
iluminação aqui para essa aula, lateral. Eu estou utilizando o artificial porque eu estou à noite, tá? Mas se você estiver, e eu indico que você fotografe com luz de janela durante o dia. É uma das luzes mais lindas, uma luz que eu indico muito, mas novamente, estou utilizando uma iluminação artificial porque eu estou à noite. Mas durante o dia na tua casa, luz de janela, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui fosse uma janela. Então, o que é a luz lateral, né? Que muitas pessoas têm dúvidas. Aqui é uma janela e o que eu faria? Me posicionaria ao lado da minha janela. O que eu teria? Essa luz iluminando esse lado do meu assunto, gerando sombras do outro. Sombras muito necessárias e muito importantes, né? Eu já falei para vocês o quão são importantes as sombras na fotografia, tá? Então, basicamente é isso. Se você estiver fotografando na tua casa, utilizando a luz de janela, que eu super indico, tá? Muito melhor do que a luz artificial. Não estou falando que a luz artificial é ruim, mas eu sou uma admiradora da luz natural, né? Que é a luz de janela. Então, se você tiver a possibilidade de utilizar a luz da janela, utilize a luz da janela da tua casa, tá? E o rebatedor, ele vai ficar posicionado aqui, tá? Porque vamos imaginar que a minha softbox, ela é a minha janela. Então, ela está vindo lateral, ela pode vir um pouco mais lateral. Eu vou posicionar ela bem lateral mesmo, aqui é o meu assunto, tá? E aí eu vou posicionar o rebatedor aqui. Ele vai receber essa luz vai bater nele, ele vai jogar de volta para o meu assunto. Então, percebam quando eu tiro as sombras, como ficam mais marcadas, né, mais contrastadas, e quando eu posiciono, como eu tenho essas sombras mais suavizadas, né? Eu vou colocar essa softbox bem lateral para vocês terem noção. Então, percebam, com o rebatedor, né, como volta essa luz. Sem rebatedor. Então, basicamente é isso, né, a função do rebatedor. Não se esqueçam de utilizar esse carinha aqui, ele vai ser seu parceiro, vai ser muito necessário. Ele vai receber essa fonte de luz e vai jogar ela de volta, suavizando essas sombras que vocês se queixam bastante, iluminando o lado oposto a luz também, ok? Ângulo 45 graus, aqui eu vou distribuir mais chapéuzinhos pelos meus outros brigadeirinhos, ângulo 45 graus, que é aquele ângulo que nós enxergamos a comida quando sentamos à mesa. Se você estiver na tua casa durante o dia, luz lateral, luz de janela, que basicamente é se posicionar ao lado da tua janela. Então, se a tua janela tá aqui, você precisa posicionar a tua mesinha ao lado dela, para que ela ilumine o assunto de um lado, gerando sombras do outro. A sombra ficou muito escurinha, muito contrastada, rebatedor sempre. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, o resultado dessa foto ficará no final dela. Um beijo e até as próximas!